Amém. Irmãos, vamos para a palavra. Convido você a abrir a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus é o Novo Testamento. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui também. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 9, você já até conhece bastante, eu também. Mateus capítulo 6, versículo 9. Ouça a palavra, leia a palavra que está com você, compartilha com quem está próximo, amém? Mateus capítulo 6, versículo 9, e diz assim: ensinamento de Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Pai, muito obrigada pela tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Alcance teu filho, a tua filha de maneira intensa, Senhor. Assim eu oro, entrego a minha vida e a vida de todos os teus servos, todas as famílias, Senhor, onde esta palavra está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glórias a Deus. Nós vamos fazer um estudo sobre Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Certamente não será o estudo todo hoje. Nós estudaremos em duas etapas. Então nós vamos começar aqui, mas necessariamente não terminaremos aqui. Nós queremos falar para você, irmão, que Deus fale no seu coração. Eu quero falar aqui, ser instrumento de Deus para você, para falar sobre oração. A oração que traz a graça de Deus. E nós estamos nesse tempo em que temos sido chamados à verdade da Bíblia em orarmos sem cessar, em buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar. Então nós precisamos entender os processos da oração. E esta aqui é a oração que Jesus deixou como modelo para que nós, como seus filhos e filhas, seus servos e servas, nós pudéssemos estar utilizando na nossa caminhada. Então, sem dúvida alguma, um dos mais práticos e importantes ensinos do Senhor Jesus, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, né, dando muitos ensinamentos, muitas instruções, Jesus também se refere à oração. Além dela ser uma arma espiritual, ela é uma estratégia de Deus que ele arrumou para nos colocar próximos dele, para nos levar a termos intimidades com o Senhor, a comunhão com ele, conversarmos com ele. Oração não é eu falo e nada acontece, eu falo e é só um silêncio. Não, eu falo e Deus também fala. Então Jesus se refere à importância dessa oração que traz a graça. Jesus teve uma vida intensa de oração. Quando você busca nos evangelhos, a gente acha muitos e muitos textos referentes à vida de Jesus, orando, falando com o Pai, buscando pela madrugada, se preparando, se consagrando, porque ele sabia que por meio da oração o Senhor ia trazer respostas que ele precisava, como é o nosso caso. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos em Deus, nós nos curamos em Deus, nós recebemos alívio para nós em Deus. E mesmo sendo Jesus o próprio Filho, né, do Senhor, ele fazia isso. Ele buscava dia após dia o Pai em oração, as respostas do Pai, as palavras do Pai. Então, Jesus esperava e espera que nós, como seus discípulos e discípulas, nós também sejamos praticantes da oração regular. O que é isso? É da oração diária. Pequena, média ou longa,
a nossa oração, mas Ele espera que a gente tenha um tempo regular de oração. E não é por causa do tempo ser um tempo de repente pequeno ou médio que nós não vamos ter uma oração intensa. Então Ele espera que a gente tenha essa vida intensa de oração com Ele. Lembra que esses dias eu falei que o Espírito Santo tocou muito em minha mente para que eu falasse para todos nós: intensifique a sua vida de oração. E Jesus espera isso de nós, que nossa busca diária, nossa vida com Ele em oração, buscando ao Pai, seja feita de forma intensa. Pode ser o espaço de tempo curto, mas pode ser intenso. Diferente do que muitas pessoas imaginam. A oração do Pai Nosso não é uma repetição mecânica. Toda hora eu falo a mesma coisa, toda hora eu falo a mesma coisa. Ela é um modelo de oração. Se eu quiser repeti-la, lê-la, falar sobre ela, eu falo, eu posso mencioná-la, mas ela é um modelo onde nós podemos pegar parte por parte e começar a praticar a nossa vida pessoal de oração com Deus. Ela é um modelo para você seguir, é um modelo para eu seguir. E aí Jesus começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Você viu aí, né? No versículo, portanto, ele diz assim: olha, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira palavra que Jesus utiliza na oração, e você viu aí, já é uma palavra revolucionária. Jesus começa a trazer para nós a autorização para chamarmos Deus de Pai, para nos aproximarmos de Deus como nosso Pai, o que nunca antes havia sido dito, o que nunca antes havia sido falado. Ninguém se dirigia a Deus como Pai, e Jesus já começa a trazer para nós a aproximação não somente de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, mas também como nosso Pai. Estava trazendo para as pessoas a paternidade de Deus. Mas quando a Bíblia nos diz que devemos nos tornarmos filhos de Deus, é claro que o Senhor fala sobre Jesus, o Filho unigênito, o Filho primogênito. Depois a Bíblia fala para nós em Romanos 8,15 que o Espírito Santo, ele se une comigo, se une com você, e aí ele testifica que nós somos filhos de Deus. Ao passo, quando nós entregamos a vida para Jesus, como Senhor e Salvador o recebemos em nossas vidas, nós também gozamos do direito de nos tornarmos filhos de Deus. E é um privilégio para nós. Nós agora temos uma identidade pela palavra. E quando essa identidade vai sendo trabalhada em nós, irmãos e irmãs? A partir do momento que eu reconheço quem é o meu Pai. O meu Pai é Deus, o seu Pai é Deus. E a gente se aproxima dele nessa dimensão, né? De pai e filho, de paternidade de Deus. Por isso é que quando nós invocamos a Deus em oração, você invoca a Deus em oração, jamais nós devemos esquecer que o fato de termos Deus como Pai, isso nos confere o direito, nos confere concessões, né? Direitos maravilhosos. Deus nos coloca diante de enormes responsabilidades, é claro, e é verdade. Nos tornamos responsáveis por muitas coisas nessa vida, pelo nosso testemunho, principalmente, como filhos de Deus, dar um bom testemunho. Mas através da oração, coisas novas Deus vai acrescentando na nossa caminhada. Situações adversas, o Senhor vai colocando as mãos e vai endireitando, vai trazendo para os seus devidos lugares. Quando nós reconhecemos quem é o nosso Pai. Não é assim? O Pai cuida das coisas do filho quando o filho não sabe cuidar, ou o filho não tem condições para cuidar, não tem capacidade, não tem força para cuidar. Quem cuida é o Pai. A cada dia, guarda isso no seu coração. Nós devemos chamar Deus sempre, não só de Senhor, mas também de Pai, de papai, né? Paizinho, Abba, Pai. Assim tem uma palavra, né? Escrita na Bíblia, Abba, Pai, numa profunda intimidade e liberdade com Deus. E confessar sempre, irmãos, que nós confiamos no Senhor. Quando nós estamos dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu descanso no Senhor. Então nós começamos a oração do Pai Nosso com Jesus nessa dimensão de uma oração que traz respostas de Deus para nós, em primeiro lugar, sabendo que Deus é o nosso Pai. Segunda coisa, nós lemos aqui Jesus dizendo,
Senhor, santificado seja o Teu nome. Eu sei que o Senhor está no céu, sei que o Senhor está dentro do meu coração, mas, Senhor, eu quero dizer que também santificado seja o Teu nome, Senhor, na minha vida. Santificar-se, diz já a própria palavra, o seu significado é se separar, é se colocar separado. E para quem se colocar separado? Para Deus. Porque acima dele não tem outro Deus, não tem outro nome, não tem outra glória. Aliás, ele não divide a glória dele com ninguém. Então nós santificamos o nome do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, quando nós o invocamos, irmãos, segundo a nossa necessidade. Qual é a tua necessidade hoje, irmã? Qual a tua necessidade hoje, irmão? Quando nós invocamos a Deus, colocamos nossas necessidades diante dele e nós confiamos que temos nele, como Jesus falou, o eu sou, como ele mesmo se apresentou para Moisés, o eu sou. Então, quando nós colocamos nossa confiança nele, como o eu sou, de tudo o que precisamos, ele vai começar a se manifestar a nós. Como ele vai se manifestar? Como Jeová Rafá, o Deus que te sara. Como Deus Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Como Jeová Raá, que é o nosso pastor. Sabe aquele do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse, o Jeová Raá. O Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Aquele que teve a sua manifestação ali aos olhos de Abraão no momento de provas, né? Disse Abraão, Jeová Jireh, o Senhor é o Deus da minha provisão. Então, para as necessidades, a necessidade de paz, a necessidade de cura, é a necessidade de se sentir cuidado, de se sentir amado, protegido, guiado, sustentado pelo pastor, sentir paz, sentir cura de Deus, provisão de Deus. Tudo isso você pode colocar diante do nome que está acima de todo nome, do nome santificado do Senhor na tua vida. Terceiro item, venha o teu reino. Jesus falou isso aqui. Então venha o teu reino, Senhor. E nós precisamos fazer esse pedido ao Senhor. Venha o teu reino, Senhor, na minha vida. Quando nós oramos assim, Jesus diz que nós estamos pedindo para que o Senhor tome o governo da nossa vida. Aquela famosa frase que todo mundo costuma dizer para Jesus que ele tome o controle, para Deus, nosso Pai, que ele tome o caminho na nossa história, entregar tudo nas mãos dele. Jesus nos ensina a pedir o governo de Deus, para que esse governo venha se manifestar na vida, em áreas como a vida pessoal, a vida familiar, a nossa vida enquanto igreja, enquanto irmãos em Cristo, em nossa nação, como Deus quer ser o Deus dessa nação, mas é preciso que nós façamos a oração, clamemos ao Senhor para que Ele venha tomar o governo da nação, e quando o reino da luz, que é o reino de Jesus, chega, o reino das trevas tem que ser dissipado. Para que o reino do Senhor se estabeleça, nós precisamos orar para Deus remover o reino das trevas, remover as obras das trevas, as forças das trevas, que muitas vezes está sobre a nossa vida pessoal, está sobre a nossa família, às vezes está na vida da igreja, está na vida da nossa nação, da nossa cidade, dos nossos governantes. Então existem muitas áreas onde nós precisamos orar para Deus trazer o reino dele. Quando o homem, criado por Deus, ele pecou, a terra toda caiu em desgraça, né, irmãos? Caiu debaixo do pecado, do controle do maligno, das obras de Satanás, das artimanhas dele, das obras de engano dele. Com o pecado do homem, isso acometeu todas as pessoas. Tanto que o salmista Davi fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Nós precisamos orar para que Jesus restabeleça o reino dele na terra. E a terra são as pessoas. E isso tem que começar na minha vida, começar na vida de cada pessoa que está ouvindo esse estudo. A começar em nós, irmãos, que Deus estabeleça o reino dele. Nós precisamos orar, mas nós precisamos desejar que esse reino venha. Porque muitas vezes o reino vem e o reino de Deus ele vem para colocar coisas nos seus devidos lugares. E às vezes a gente não aceita muito isso. A nossa oração
deve ser feita em nome do Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, de forma que Deus seja santificado em todas as coisas que Ele operar, em todas as obras que Ele trabalhar. Primeiro, né, dessas implicações é a súplica que nós temos que estar fazendo a Deus todos os dias, pedindo a Ele, socorro a Ele, né? Como diz o salmista do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Depois o salmista diz, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador, o guarda fiel. Deus vai se revelando na palavra o quanto o reino dele quer se estabelecer na nossa vida, em nossa alma e no nosso coração. A segunda disposição da oração, que vem o teu reino, é que nós devemos orar no sentido de contribuir para que Deus seja o Deus glorificado na nossa história. Aleluia. Para que Ele seja glorificado na minha história e na sua história. Deus quer alcançar desde do espaço menor, que é a vida do indivíduo, de cada pessoa, como Ele quer alcançar os vizinhos, quer alcançar o bairro, depois Ele quer alcançar o estado em que você mora, e quer alcançar as nações, quer alcançar as pessoas do nosso país. E quando Deus vai fazendo essa obra, Ele começa primeiro em alguém, Ele começa primeiro em mim, Ele começa primeiro em você, e começa primeiro em quem ora, e quem fala para Ele, vem o teu reino, Senhor. Irmãos, irmãs, a maior parte das pessoas não nasceram no berço cristão, evangélico. Eu prefiro dizer cristão, não gosto muito da palavra evangélico. Eu gosto mais de falar cristão, né? Pessoa que tem experiência com Jesus dia após dia, anda com Ele, é testemunha do nome dEle. É uma carta aberta onde todos podem e possam ler. Então, quando nem todo mundo nasce nessa experiência, então o que acontece? A gente traz para quando a gente tem essa vivência de cristianismo, a gente traz tanta coisa de experiência que a gente teve lá no reino das trevas. A maioria das pessoas vem das trevas. Vivia uma vida sem Deus, vivia uma vida sem paternidade de Deus, sem a graça de Deus. Vivia como criatura e não como filho, como filha. Porque não tinha esse contato profundo e íntimo com Deus. Então como é que a gente ia pedir? Deus, venha o teu reino. Deus, venha ser glorificado o teu nome, venha, Senhor, estabelecer teu reino em toda a treva. Como é que a gente ia pedir isso? Não sabia disso, nem conhecia essa profundidade dessa palavra. Mas a partir do momento que Deus começa a nos ensinar as Escrituras, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, porque Ele tem essa missão de abrir o entendimento, dar inteligência para as pessoas compreenderem a palavra de Deus, serem libertas pela palavra, né? Serem limpos pela palavra, como disse Jesus em João 15, vós já estáis limpos pela palavra. E quando que a palavra vai nos limpar? Quando o Espírito Santo entra em ação, ele opera através da Escritura Sagrada, a gente recebe o entendimento da palavra e a gente começa a se posicionar diante de coisas que nós vamos lendo, de textos bíblicos que vão nos confrontando, muitas vezes vão nos consolando, vão nos confortando, vão nos trazendo paz, nos trazendo cura, cura espiritual, cura física, cura das nossas emoções. Vai trazendo para nós aquela gostosa e prazerosa, né, certeza de que tem um Deus cuidando, que é Jesus, o pastor das nossas almas. Isso tudo é o reino de Deus que vai chegando para nós, podendo passar às vezes por provações, mas sem aquele desespero exagerado, apavorante, quando a gente não tinha o reino de Deus estabelecido. E é Jesus quem disse, o reino de Deus é chegado entre vós. Irmãos e irmãs, o reino de Deus já está chegado, já está presente, já está manifestando-se a nós. Mas como que eu vou experimentar isso? Como você vai experimentar isso? A partir do momento que a gente falar para Ele, Senhor, que esse reino então, Ele encha o meu coração, esse reino possa inundar o meu coração. Talvez a palavra correta nem seja essa, invadir o meu
meu coração. Mas se essa for a palavra melhor que está cabendo agora para a minha vida e para a sua, que o Senhor invada o nosso coração, o Senhor, Ele possa ser extravagante com o reino dEle para nós, os filhos dEle. Porque Deus não quer dar nada pequeno para nós. Deus não quer dar nada que não tenha nenhum senso de valor, algo significativo para nós. Se Ele manda buscar o reino, orienta, ensina a buscar, é porque além dele ser glorificado, nós vamos ser muito abençoados, muito abençoadas. E nós vamos dar testemunhos do reino de Deus em nossas vidas. E se a gente não puder dar o testemunho ou não conseguir, as testemunhas que nos rodeiam, porque estamos cercados, né, de uma grande nuvem de testemunhas. As testemunhas que nos rodeiam, elas vão falar de obras que Deus está fazendo em nós. Não é porque vai impulsionar a soberba, a altivez no coração da gente, não. Mas é porque quando Deus faz uma obra, Deus faz plenamente, Deus faz completamente, a ponto de Paulo escrever à igreja em Filipenses, ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar esta obra até o dia de Cristo Jesus voltar. Então o Senhor começou uma boa obra na tua vida. O Senhor começou uma boa obra na sua casa através de você. O Senhor começou uma boa obra no bairro onde a gente mora. O Senhor começou uma boa obra em nosso país. Às vezes a gente fala assim, mas tem tanto evangélico que o testemunho não condiz com a palavra. Sim, é verdade, tem, mas tem muitas pessoas, né? Muitos cristãos, muitas cristãs que têm um testemunho vivo com Deus, têm um testemunho limpo, um caráter abençoado da presença de Deus ali habitando naquela vida, onde a gente pode dizer, Deus está naquela pessoa, onde as pessoas vão poder dizer isso, Deus está em você, Deus está em nós, como aquela canção, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, Deus está em ti, Deus está em nós. Não só nós vamos dizer isso, mas as testemunhas vão apontar isso em nossas vidas. Ora, o Evangelho, quando chegou neste país, quando a palavra de Deus chegou neste país, por missionários, principalmente vindo dos Estados Unidos, eles vinham com muita dificuldade, não falavam a língua portuguesa, morriam nos primeiros anos de vida, porque pegavam as enfermidades desse país aqui, né? E eles morriam 1 ano, 2 anos de vida, mas isso não desanimava os missionários. Ou ficavam doentes, voltavam para o país de origem para se tratar, mas eles estavam ali plantando o reino de Deus, fazendo a obra, cumprindo com a missão, testemunhando o Evangelho, trazendo a vida de Deus para essa nação. E muitos, se você fizer a leitura de relatos, de histórias de missões da igreja, não é? Igrejas como presbiteriana, batista, metodista, assembleano, por volta do século 1900, né? Mas os outros um pouco antes. Quando essas pessoas chegaram e fizeram essa obra aqui, você vai ver o testemunho, eles ficavam doentes, eles voltavam, mas eles permaneciam fazendo a obra, vinham outros depois deles, vinham plantar o reino de Deus nessa nação. E hoje nós somos milhões e milhões e milhões de pessoas. Por que isso? Porque o reino de Deus chegou nesse lugar. O reino de Deus chegou nesse país. Tem pessoas com mais dificuldades para se santificarem, tem outras com mais dificuldades para enxergarem a graça de Deus através do Pai que está no céu. Tem pessoas que têm dificuldades para chamar esse Deus santificado na sua vida, para ser uma pessoa que se separa para Deus, onde Deus tem um lugar especial no coração dessa pessoa, porque Deus não é qualquer coisa, Deus não é qualquer um, Deus não é como um de nós.
Deus é o nosso Pai. E como Pai, Deus deve ser respeitado como Pai, deve ser ouvido por nós como Pai. Então nós precisamos entender a dimensão e a profundidade quando nós chamamos Pai, santificado seja o teu nome. Pai, o teu nome, a tua presença, a tua vida, o Senhor está em primeiro lugar em mim. O Senhor tem liberdade na minha caminhada, Pai. Por muito tempo, irmãos e irmãs, como igreja, nesse período agora eu tenho refletido tanto, por muitos e muitos anos e tempo, como a gente serviu Deus mecanicamente, como a gente amou Deus de forma pequena, como a gente olhou para o Pai de forma tão indiferente, como nós olhamos para o Pai como se o Pai fosse um igual, comum, e não é. Quantas vezes nós deixamos até mesmo o reino das trevas tomar uma certa proporção na nossa vida que nos afetou a fé, nos afetou a nossa vida debaixo da graça de Deus, interferiu na nossa vida pessoal em direção à nossa comunhão com o nosso Pai. O reino das trevas quantas vezes tirou da nossa mente o desejo de entregar para Deus o governo da nossa vida. E quanta coisa, quanta história amarga, quanto descaminhos nós trilhamos, quantos desserviços nós prestamos para Deus e para o seu reino, porque o nome dele não foi glorificado. Em quantos momentos da nossa vida a soberba prevaleceu. E às vezes de uma forma que ninguém viu, mas dentro do nosso coração estava ali a soberba. Mas hoje eu quero te dizer, irmão, irmã, por esse estudo, deixa a graça de Deus através da oração. Eu não tenho outro jeito de falar para você buscar de outra forma. É através da oração, porque estamos falando do modelo de Jesus. De Mateus 6, a oração que Jesus nos ensinou. Eu não tenho como falar para você, faz de outro jeito. A direção hoje é essa. Buscar em oração, receber através da oração essa graça que ela trabalha de uma forma extraordinária. Então, o que a oração traz para mim, para você? A graça de Deus. Então, a oração traz a graça de Deus para quem? Para quem está reconhecendo a paternidade de Deus na sua vida todos os dias, como filho e filha de Deus. Quando o mal vier tocar em nós, não vem não, porque eu tenho um pai que me ama, que cuida e zela por mim. É isso que eu tenho que dizer para o inimigo da minha alma, e você também tem que dizer. Eu tenho que dizer que ele ocupa um lugar especial no meu coração. Isso é santificar, é separar, é colocar Deus acima de todas as coisas. E saber que ele cura, ele sara, ele traz paz, ele é pastor, ele é provisão, ele é justiça, e ele é Deus da guerra e tantas outras coisas. Como eu preciso entender que o reino de Deus quer glorificar o Pai nas pessoas que estão aqui. E essas pessoas é a igreja, é você e sou eu. Que o reino do Senhor inunde você nessa noite em nome de Jesus. Eu oro por isso. Inunde a tua vida, igreja, inunde a minha vida. Que venha mesmo o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus. Você pensa que as coisas que estão acontecendo, sempre aconteceram de negativas, de ruins na história das pessoas, pensa que Deus se agrada e se alegra com isso? Não é a alegria do Senhor isso. Pode ser ter uma vontade permissiva de Deus, mas não é a real vontade de Deus. A real vontade de Deus é que nós sejamos abençoados, que a realidade do reino do céu desça para a vida das pessoas aqui na terra. E a realidade do céu é paz, é amor de Deus, é alegria de Deus, é virtude de Deus, é comunhão com Ele, é prazer nele, é presença dele na nossa vida, é cura espiritual, cura interior para a nossa alma, é cura para a nossa forma física, é provisão para as horas de necessidade. O reino de Deus
quer se estabelecer. Deus quer nos livrar das obras do diabo. Deus quer nos livrar do controle de Satanás, que fica tentando noite e dia, querendo controlar a nossa caminhada. Deus quer nos livrar de toda desgraça que o inimigo coloca sobre as nossas vidas, sopra no nosso ouvido, tenta colocar no nosso pensamento. Mas hoje, no nome de Jesus, venha o reino de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém?